bem com você? Meu nome é Pamela Pérez e seja muito bem-vindo à semana Dentista que Resolve. Durante toda essa semana eu vou te mostrar o passo a passo de como dominar o tratamento odontológico de pacientes com atrações de saúde. Aquele tipo de paciente que a grande maioria dos dentistas encaminha para o médico. Eu vou te mostrar por que tratar esse perfil de paciente vai aumentar os lucros do seu consultório, a segurança dos seus tratamentos e também fazer com que você se torne um dentista de referência aí na sua cidade. É comum quando o dentista recebe no consultório um paciente cardiopata, diabético hipertenso descompensado, com doença renal crônica, imunocomprometido, com doenças autoimunes, sob tratamento oncológico ou fazendo uso de anticoagulante, bifosfaratos e vários outros medicamentos, ficar naquela dúvida: por onde eu começo? Quantas vezes, na avaliação inicial desse tipo de paciente, você descobriu que ele precisava de endo, de tratamento periodontal, várias exodontias, estética e ainda por cima queria colocar implante? Possivelmente você se questionou: como é que eu posso fazer isso com segurança, mesmo esse paciente tendo vários problemas de saúde? Será que eu encaminho para uma avaliação médica antes? Será que é melhor me arriscar a atender ou encaminhar para outro colega e perder o paciente? Eu te entendo, Doc, eu já tive as mesmas dúvidas que você, porque antes eu também pensava que eu não era capaz de tratar pacientes assim. E esse é um dos motivos de eu estar fazendo essa semana de aulas. Eu vou te mostrar que assim como eu, meus alunos e os dentistas que eu já prestei consultoria, é possível ter total domínio da condição de saúde do seu paciente, sabendo exatamente o que precisa ser feito para tratá-lo, mesmo ele tendo uma alteração de saúde importante. Eu vou te mostrar como ser um dentista mais resolutivo, que não precisa encaminhar o paciente para uma avaliação médica para só depois iniciar o tratamento odontológico. Mesmo que você já atua em uma especialidade, eu vou te provar que todos os tipos de procedimento invasivos podem ser feitos com segurança e sucesso em pacientes com comprometimento sistêmico. E ainda por cima, você não vai ter dificuldade de vender o plano de tratamento para esse tipo de paciente. Agora, pode ser que você esteja pensando: a Pamela é louca de tratar paciente cheio de problema de saúde sem ao menos uma avaliação médica. Isso é muito arriscado. Paciente assim só traz dor de cabeça. Doc, eu confesso que eu já pensei assim também. Mas se eu não tivesse vivenciado isso diariamente, tanto no consultório odontológico como dentro do hospital, eu não estaria aqui para te mostrar que isso é possível. E é exatamente por isso que nessa primeira aula da Semana Dentista que Resolve, eu vou, te mostrar por que atender pacientes com atrações de saúde transformou a minha carreira e me tornou uma dentista de referência na minha cidade. 2, quebrar o mito que é arriscado atender pacientes com alterações sistêmicas. E 3, quebrar o mito que atender esse perfil de paciente não dá dinheiro. Mas antes de mais nada, Doc, eu quero que você olhe esse resumo de pacientes que eu atendi em quase um ano como especialista em PNE num centro de especialidades odontológicas. Do total de 287 pacientes atendidos, entre cardiopatas, pacientes renais crônicos fazendo hemodiálise, hipertensos, diabéticos descompensados, com doenças autoimunes, paciente fazendo uso de mais de um anticoagulante, antidepressivo, em uso de medicamentos antirreabsortivos ou pacientes polimedicamentosos. Sabe quantos eu considerei na minha avaliação instáveis demais para atender no consultório odontológico e eu realmente tive que encaminhar para o médico? 3, Doc. Dos 2.662 procedimentos que eu fiz, sendo 92 deles só procedimento invasivo, eu tive apenas 5 intercorrências de baixa gravidade, 2 hemorragias pós-operatórias, 2 hipotensões ortostáticas e 1 veolite. E todas elas eu mesma resolvi dentro do consultório. Eu sei que você deve estar achando que esses resultados talvez sejam improváveis. E se eu tivesse ouvido isso pela primeira vez, eu também pensaria que não é possível. Mas se eu mesma não tivesse vivido isso na pele e não tivesse visto as
minhas alunas trabalharem com tamanha segurança, Doc, eu também não acreditaria. Para você ter uma ideia, dá uma olhada no depoimento da Pamela, minha xará. Por direct ela me mandou assim: Pamela, venho aqui te agradecer. Há uns meses vim aqui te pedir ajuda com um paciente diabético descompensado. Fiz 9 extrações que tiveram resolução ótima e hoje ele voltou para fazermos 2 próteses nele. Com a sua ajuda, pude atender o paciente, resolver o problema dele e ainda por cima ganhar dinheiro. De início, antes de falar com você, me recusei a atendê-lo. Hoje ele já pagou R$ 2.500 pelos procedimentos feitos até hoje. Doc, confesso que eu me emocionei com o relato dela. Mas sabe o que é mais incrível? Esse resultado foi com um único paciente. A grande maioria de nós dentistas fomos ensinados que não se mete a mão em paciente descompensado. E caso você decida fazer isso, você precisa da liberação médica. Inclusive, você já deve ter ouvido isso de professores assim como eu. Eu não estou aqui para culpar sua formação acadêmica, seu professor ou mesmo você, Doc, até porque isso não faz a menor diferença. Eu também não estou aqui para diminuir os colegas médicos com os quais eu trabalho diariamente. O que eu quero dizer é que a sua insegurança ou até mesmo o seu medo em tratar pacientes com comprometimento sistêmico se deve pelo fato que você não sabe avaliar sozinho a real condição de saúde do seu paciente. Como o ditado diz, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Para ter segurança e sucesso no tratamento de pacientes assim, você precisa saber avaliar a gravidade da doença que o paciente tem. Avaliar se ele tem suporte psicológico para passar por aquele tratamento sem nenhuma intercorrência. Saber qual o seu limite de atuação, até onde você pode ir com esse paciente. E por último, Doc, o que será necessário adequar no manejo odontológico para realizar procedimentos invasivos ou não com sucesso. E acredite, você não precisa de uma avaliação médica para ter esse domínio. Você pode fazer isso sozinho. Mas antes de te mostrar todos os passos para você ter essa autonomia e segurança, eu preciso te contar como eu alcancei isso. Eu preciso te contar a minha trajetória como colecionadora de pedras. Eu nasci em 1990, na cidade de Santa Cruz de Monte Castelo, no interior do Paraná. Antes de completar 1 ano, meus pais compraram um pedacinho de terra a 50 quilômetros de uma cidade chamada Bonito, no Mato Grosso do Sul. Você já deve ter ouvido das belezas naturais dessa cidade. Como meus pais trabalhavam no campo, a única escola que eu podia estudar ficava a 5 quilômetros de caminhada na fazenda vizinha. Doc, apesar da distância, do sol quente, eu sempre fui uma criança feliz e aproveitei a minha jornada. Mas eu lembro que de tempos em tempos, enquanto eu seguia nessa estrada cascalhada, eu encontrava umas pedrinhas transparentes. Para qualquer outra criança, né, essas pedrinhas não iriam valer nada, mas para mim era como se eu tivesse encontrado um diamante. Eu lembro que eu colocava na mochila e durante o caminho eu pensava: minha mãe pode fazer um anel de diamantes um dia. Os anos foram passando, eu colecionei muitas pedrinhas, mas os meus pais sabiam que para eu alcançar um futuro melhor, eu precisava estudar numa escola melhor. Por isso, quando eu tinha 9 anos, nós fomos morar na cidade, em Aquidauana. Meus pais me colocaram na melhor escola que podiam e deram todo o apoio que eu precisei na vida. Vocês podem imaginar como foi difícil me adequar a essa escola no começo, né? Mas com muita ajuda, Doc, eu finalizei o ensino fundamental, finalizei o ensino médio e entrei no cursinho. Eu sempre sonhei em ser dentista, de verdade, Doc, desde a época que eu morava na fazenda. Mas não tinha jeito, meus pais não tinham condição financeira para pagar uma faculdade particular, então ou eu passava numa pública ou nada. Não preciso nem dizer que foram muitas e muitas madrugadas em claro, muitos vestibulares, mas em janeiro de 2009, minha mãe recebeu a ligação de um amigo. Dona G, olha no site da UFMS, a Pamela passou. Eu lembro até hoje a minha mãe ligando para todos os parentes, chorando no telefone para contar a novidade. Deixei Aquidauana e fui morar sozinha em Campo Grande, a capital do meu estado. Eu não sabia nem pegar ônibus, mas foram os 4 anos maravilhosos, onde eu conheci meus melhores amigos, superei desafios e aprendi a amar ainda mais a odontologia. Eu me formei em 16 de março de 2013 e nesse exato dia recebi um presente de valor inestimável da minha mãe. Ela me entregou isso,
Durante 16 anos, ela guardou todas as pedrinhas que eu tinha encontrado no caminho. No cartão que veio junto com o presente, ela escreveu: junte todas as pedras do caminho e construa seu castelo. Talvez seja apenas uma coincidência, Doc, mas eu sinceramente acredito que a minha mãe sabia que eu ainda encontraria muitas pedras nessa jornada, mas que sem dúvida elas se transformariam em degraus na minha vida. Assim que eu me formei, a minha trajetória como dentista começou numa clínica popular, especializada em ortodontia. Os donos eram ótimas pessoas e eu trabalhava com materiais de qualidade, era tudo muito bem organizado, limpo. Como a clínica era especializada em orto, eu fazia toda a clínica geral antes do paciente colocar o aparelho. Como eu nunca tive medo de trabalho, eu arregacei as mangas e comecei a atender vários pacientes, em média de 6 a 8 por período. Fazia pério, exo com finalidade ortodôntica, terceiro molar, dentística e principalmente o que eu sempre gostei de fazer desde a faculdade: atendia muita emergência. Durante o período que eu trabalhei lá, eu dei o meu melhor, porque tudo que eu queria era juntar um bom dinheiro para um dia ter meu próprio consultório. Pois é, Doc, mas não foi bem assim no começo. Depois de 6 meses trabalhando loucamente, me deparei com a minha primeira pedra como dentista: o meu salário. É impressionante como mãe sabe das coisas, né? Mesmo atendendo muitos pacientes por período, o máximo que eu consegui num mês foi R$ 1.600. Nessa época eu tinha acabado de casar e, para nossa sorte, o Cristiano, meu esposo, ganhava um bom salário como engenheiro. Mas mesmo assim, aquilo estava me deixando muito frustrada, Doc. Eu tinha estudado tanto, meus pais gastaram tanto em materiais odontológicos, até quando o sustento da nossa casa dependeria só do Cristiano. O tempo foi passando e a minha frustração só aumentava. Se não bastasse, me lembro como ontem, o dia que eu tropecei na minha segunda pedra. E essa foi das grandes. Era uma quinta-feira, eu tinha atendido como sempre vários pacientes. No final da tarde, eu recebi encaminhado do orto um paciente para exodontia dos primeiros premolares inferiores, 34 e 44. Era um paciente jovem, tinha cerca de uns 19 anos. E por ser um paciente já em tratamento na clínica, eu simplesmente fiz as perguntas básicas da anamnese e, como ele não me relatou nada que chamasse a minha atenção, já sentei ele na cadeira para fazer o procedimento. Bom, eu fiz as 2 exos em 15 minutos e finalizei mais uma vez, me sentindo assim, a dentista mega habilidosa. Mas esse sentimento não durou muito. Assim que o paciente levantou da cadeira, logo em seguida ele simplesmente apagou na minha frente. Só não caiu no chão porque o amigo dele segurou. É claro que eu já tinha estudado sobre síncope, hipotensão ortostática e outras intercorrências semelhantes, mas ver aquilo acontecendo na minha frente expôs o meu total despreparo. Apesar de ser um paciente jovem, aquela tinha sido a primeira exodontia da vida dele e só depois eu notei que ele tinha medo de dentista. Eu me lembro que logo que o paciente se recuperou, quem ficou mal fui eu, Doc. Eu me senti a dentista mais incompetente do planeta. E se fosse uma pessoa idosa? E se esse paciente tivesse um problema importante de saúde? Eu mal avaliei ele. Eu não investiguei histórico de saúde. Nem pressão arterial ou glicemia eu conferi. Naquele dia, Doc, um turbilhão de emoções vieram à tona. Eu não ganhava nem pro meu sustento. Eu tava colocando meus pacientes em risco. O meu sentimento era uma mistura de raiva e frustração. Eu passei semanas em total desesperança. Ficava pensando, como é que eu posso usar o doutora no jaleco se eu tô sendo uma dentista medíocre? É para isso que meus pais lutaram tanto. Até onde eu vou desse jeito? Mas eu tive muito exemplo em casa e eu sabia que essas pedras não me fariam desistir. Sabia que eu precisava mudar, que não podia continuar vendo o meu paciente como uma boca ambulante. Eu jurei que nunca mais deixaria um paciente meu passar mal. Apesar de eu adorar atender paciente complicado, atender emergência, eu tinha que fazer isso do jeito certo. Me reergui desse tropeço e caí direto nos livros. Comecei a estudar tudo sobre emergência médica, manejo odontológico de pacientes com atrações de saúde, sedação. Aí eu decidi que eu precisava fazer uma especialização nessa área. Talvez estômago, talvez PNE, enfim. Mas essas 2 especializações só tinham em São Paulo. Ou seja, eu tinha que pagar hotel,
tinha que pagar voo além da mensalidade. Definitivamente eu não tinha dinheiro para isso, Doc. Então pensei, talvez eu faça buco, né? Eu sei que a residência em buco paga uma bolsa, mas não era exatamente o que eu queria. Apesar de gostar de cirurgia, até hoje eu não tenho muito estômago para cirurgia oral maior, Doc, eu confesso. Até que, nas minhas pesquisas, descobri que havia uma residência voltada exatamente para o atendimento de pacientes com alterações de saúde. Uma residência multiprofissional na área de urgência, emergência e intensivismo. Uma residência de odonto hospitalar na minha cidade. Quando eu verifiquei que ela era de graça e ainda por cima também tinha uma bolsa, Doc, eu não pensei duas vezes. Eu já tinha lido algumas coisas sobre esse novo campo de trabalho do dentista e batia muito com o que eu queria. Estudei pra caramba, fiz o processo seletivo e entrei. Pois é, foram 2 anos de residência, 5.760 horas imersa dentro do hospital, Doc. Eu não tinha mais final de semana livre, eu não tinha mais feriado. A minha vida se tornou atender pacientes com todos os tipos de alterações sistêmicas. Todas aquelas fotos de doenças bucais que eu via no Neville, eu vi ao vivo no hospital. Eu aprendi a fazer odontologia no pior campo de batalha possível. Muitas vezes eu pensei em desistir, sim, eu pensei. Mas foi esse período da minha vida que transformou a minha carreira. E foi o que exatamente eu aprendi nele que eu vou te mostrar daqui a pouco. A partir de 2016, quando eu terminei a residência, eu voltei a atuar no consultório odontológico. E eu utilizei tudo o que havia aprendido lá. Deu muito certo. Eu sabia exatamente o que investigar do paciente e quais as alterações de manejo que eu precisava fazer para que os meus procedimentos odontológicos fluíssem com segurança, com sucesso. E sabe o que é mais incrível ainda? Eu comecei a receber muitos encaminhamentos de colegas. Afinal de contas, né, eu era a dentista que resolvia. Finalmente, Doc, depois de muito esforço, eu comecei a ter um retorno financeiro que eu nunca tive. Outros colegas me ligavam pedindo ajuda, porque precisavam fazer exo, endo ou mesmo colocar implante em pacientes com alterações de saúde, mas eles não faziam a menor ideia de onde começar. Foi assim que eu fui me tornando uma referência. Na mesma época, o CRO do meu estado me convidou para palestrar pelo interior inteiro, para ensinar os colegas sobre manejo odontológico desse perfil de paciente. E foi assim, em 25 de março de 2018, que eu decidi sair do offline e passar tudo que eu sei através das redes sociais. Que eu decidi, Doc, diariamente postar dicas que pudessem ajudar dentistas em todo o Brasil. Eu sabia que nem todos poderiam fazer residência como eu, que muitos trabalham no interior e que não têm acesso a pós-graduações ou a imersões. E foi essa escolha que me fez chegar até você. Até essa semana de aulas, até esse exato momento, Doc. Hoje eu vejo que cada pedra que eu encontrei nesses quase 30 anos de caminhada se transformaram em tijolos e ajudaram a construir a minha vitória pessoal e profissional. Depois de ouvir tudo isso, talvez você esteja pensando, fazendo 2 anos de residência, eu também consigo ter toda essa segurança para atender paciente com problema de saúde. Aí tá fácil, né? Pois é, Doc, acontece que eu não precisei de 2 anos para aprender a tratar pacientes assim. Tudo que eu vou te ensinar daqui pra frente, inclusive nas aulas 2 e 3 da Semana Dentista que Resolve, eu aprendi nos 3 primeiros meses de residência. Foi nesse exato período que eu desenvolvi meu próprio método de avaliação e atendimento de pacientes com comprometimento sistêmico, porque eu percebi que existiam determinados padrões no atendimento desses pacientes. Mas vamos lá que eu vou te explicar isso direitinho. O maior desafio ao atender um paciente crítico, com uma alteração grave de saúde, não é fazer a exodontia, a drenagem de abscesso ou a raspagem beira-leito. O maior desafio é avaliar a estabilidade do quadro de saúde desse paciente e determinar se eu posso ou não intervir naquele momento. Acontece, Doc, que isso eu aprendi muito rápido, com os melhores professores. Por estudar numa residência multiprofissional, eu tive aula com diversos profissionais. Médicos intensivistas, cardiologistas, anestesiologistas, nefrologistas, enfermeiras, fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas e os meus preceptores dentistas.
Já nos primeiros meses de residência, atendendo junto com essa equipe, eu fui descobrindo como realmente se avalia um paciente. Eu aprendi com os colegas médicos a avaliar os sinais e sintomas de uma patologia, entender a fisiopatologia das doenças. Com os meus colegas enfermeiros, aprendi que pode-se fazer vários procedimentos invasivos, mesmo com o paciente em estado crítico. Com os meus colegas fisioterapeutas, Doc, eu aprendi a avaliar os sinais vitais do paciente e a identificar previamente os quadros de instabilidade. Com o meu parceiro farmacêutico, finalmente eu entendi sobre prescrever com segurança, ajuste de dose medicamentosa, interações farmacológicas e também a interpretação de exames laboratoriais. Já com as minhas amigas nutricionistas, aprendi a avaliar melhor as comorbidades do paciente e eu pude entender como os hábitos de vida influenciam diretamente no controle de doenças. Com os médicos anestesistas, aprendi sobre sedação leve, sedação moderada e anestesia geral. Eu aprendi como monitorar o paciente, perdi o medo de sedação e comecei a usar esse recurso a meu favor. E foi exatamente com toda essa troca, Doc, que eu jamais conseguiria através de livros ou mesmo artigos, que eu moldei o meu próprio método de avaliação do quadro de saúde do paciente, o planejamento de todo o tratamento odontológico e como executar os procedimentos com segurança e sucesso. Daquele momento para frente, durante o restante da minha residência, eu simplesmente segui o mesmo protocolo de avaliação odontológica para os diversos tipos de paciente. Porque independente do tipo de paciente que eu iria atender, basicamente eu precisava saber as mesmas coisas, avaliar os mesmos parâmetros. Simples assim. Essa é uma prova que, uma vez que você tem um método claro e objetivo de atendimento, você consegue lidar com qualquer situação adversa. Agora que você sabe a minha história, de como eu cheguei até aqui e como eu moldei o meu método de avaliação e tratamento de pacientes com atrações sistêmicas, eu preciso derrubar 2 mitos. Mitos que possivelmente estão bloqueando a sua visão e o seu potencial como dentista, Doc. O primeiro mito você já deve ter ouvido de algum colega ou em alguma das clínicas que você trabalhou, que é arriscado atender pacientes com atrações sistêmicas. Que pacientes assim podem desestabilizar, podem passar mal na sua cadeira ou que podem até ter uma parada cardiorrespiratória. Veja só a história da Caroline lá do Espírito Santo. Oi, eu sou Caroline Glansman, sou cirurgiã dentista há 2 anos já. Moro na Serra, Espírito Santo, e antes de eu fazer o curso eu me sentia completamente segura, incapaz, frustrada e triste por ver que muitos pacientes chegavam nos consultórios, nas clínicas onde eu trabalhava, a gente via os donos, os gerentes, os outros cirurgiões dentistas sempre ficando felizes quando a gente conseguia mandar esses pacientes embora, quando a gente conseguia dispensar eles sem nenhum dano para a clínica e tal. E com o passar do tempo isso foi me frustrando muito, de ver o olhar triste daqueles pacientes saindo sem terem conseguido um atendimento, sem terem conseguido alguém para poder tratá-los. E isso sempre pegou muito em mim. E aí, com o projeto do meu consultório, que eu, graças a Deus, eu tô montando agora, tô muito feliz com isso, falei que no meu eu vou fazer diferente. E eu tô tentando fazer diferente. Ainda não montei, mas tô montando agora em breve. E aí foi quando eu conheci a Pamela, procurando no YouTube alguns vídeos sobre novas práticas, sobre como atender melhor o paciente. E aí eu caí num vídeo dela sobre medo, o paciente com medo. E aí eu achei o máximo e comecei a seguir ela. E aí eu fui seguindo e aí ela foi e começou a oferecer o curso. E eu, sem pensar 2 vezes, entrei no curso. E a diferença de como eu me sinto na frente de um paciente, podendo atender ele melhor, pelo menos entendendo que eu posso atender ele, que eu posso ajudar a tratar ele, isso é fantástico, isso tem sido maravilhoso. O depoimento da Caroline mostrou que isso não somente é um mito, como também mostrou a total negligência de dentistas frente a pacientes com problemas de saúde. Para te provar que a chance de ocorrer uma intercorrência grave no consultório é remota, dá uma olhada nessa revisão sistemática publicada em 2016.
pela revista americana Cirurgia Oral, Medicina Oral, Patologia Oral e Radiologia Oral. Eles fizeram um levantamento de todos os relatos de caso e estudos retrospectivos dos últimos anos, de casos de morte devido ao tratamento odontológico. Esse levantamento provou que, mundialmente, menos de 3 mortes por ano são relatadas. Quando estimamos o número de visitas odontológicas que ocorrem por ano em todo o mundo, o risco de morte durante o procedimento odontológico é de 1 em 10 milhões. Inclusive, a chance de óbito por intercorrência durante uma sedação ou uma anestesia geral é de 1 em 1,7 milhões de casos. Mas, Doc, apesar desses dados serem muito claros, que intercorrências graves são raras e eu sou a prova viva disso, assim como eu te mostrei no início dessa aula, seria uma total imprudência minha e uma afronta à sua inteligência afirmar que só boa vontade basta para tratar pacientes com atrações sistêmicas. Inclusive, essa revisão também mostra que os óbitos relatados estavam relacionados com a idade do paciente, especialmente pacientes pediátricos com menos de 5 anos, erro na posologia medicamentosa e falta de planejamento do dentista, assim como a ausência de suporte no local de atendimento. Ou seja, é possível tratar esses pacientes com segurança? Sim, Doc. Só boa vontade basta? Não. Mas é por isso que nós estamos fazendo essa semana de aula, certo? Então vamos seguir então. O segundo mito que você tem que tirar da sua mente é que atender pacientes com problema de saúde não dá dinheiro. Essa ideia errada ocorre porque a maioria dos dentistas não enxergou esse nicho de mercado. Quando você passa a olhar os obstáculos, Doc, com serenidade e enxergá-los como uma oportunidade, você sai da maré baixa e passa a navegar no Oceano Azul, um verdadeiro mar inexplorado. E é exatamente nesse momento que você percebe que o problema, na verdade, é a solução. Deixa eu te mostrar alguns dados que vão te ajudar a entender melhor isso. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de diabéticos aumenta todos os anos, assim como de pacientes oncológicos, hipertensos e cardiopatas. Olha, Doc, isso é uma grande infelicidade, eu sei. Mas você já parou para pensar quantas pessoas como essas necessitam de atendimento odontológico? E não só isso, quantos dentistas você conhece são capacitados para esse atendimento? E mesmo que você conheça vários, você acredita que eles vão dar conta de toda essa demanda? O número de pessoas com diabetes cresceu 62% nos últimos 10 anos. Atualmente no Brasil, são 18,9 milhões de pessoas com diabetes. E a projeção até 2030 é que cerca de 14% da população brasileira manifestará essa doença. Algo em torno, Doc, de 31 milhões de pessoas. Quanto à hipertensão, segundo pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, entre os anos de 2006 e 2016, os diagnósticos cresceram 14,2%, chegando a um total de 25,7% dos brasileiros, ou seja, 1/4 da população nacional. Isso quer dizer que 1 em cada 4 pessoas que entrarem no seu consultório terá pressão alta. Uma estimativa publicada pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer, indica que até o fim de 2019 serão registrados 600 mil novos casos de câncer. A previsão é que até 2040 esse número chegue próximo a 1 milhão de pessoas por ano. Paralelo a isso, você já deve ter percebido que a população brasileira está envelhecendo. Dá uma olhada na pirâmide etária do Brasil. Percebe que a quantidade de pessoas na faixa etária acima dos 65 anos tem aumentado? Com os avanços da medicina, da nutrição e da indústria farmacêutica, a expectativa é que o brasileiro viva até 78 anos em 2030, um salto de 5 anos se comparado com o ano de 2010. E esses dados querem te dizer uma coisa muito importante, Doc. O número de pacientes com alterações de saúde que precisam de atendimento odontológico só tende a crescer. Mais cedo ou mais tarde, eles irão aparecer no seu consultório, ou serão alguns dos seus pacientes que vão desenvolver essas doenças no futuro.
Eu sei, Doc, que por um lado é muito triste saber disso, mas nós, como profissionais de saúde, precisamos nos preparar para o que o futuro nos reserva. É preciso pensar a longo prazo e agir no presente, agir agora. Muitos dentistas têm receio de tratar esses pacientes e acabam encaminhando logo de cara para uma avaliação médica, só para depois iniciar o tratamento. Ou acabam encaminhando para o seu professor de faculdade, né, que tem mais vivência e que sabe lidar com o caso. Mas olha só, Doc, por experiência própria, eu posso te dizer que essas duas opções são péssimas escolhas. Primeiro, porque dificilmente esse paciente vai retornar para o seu consultório. Ele já vai estar nas mãos de um novo profissional. Segundo, no cenário competitivo que a gente vive, você não pode se dar o luxo de perder paciente, encaminhando sempre que o caso parecer complicado demais. E essa foi a mesma visão que a Caroline teve, a minha aluna que você conheceu no início dessa aula. E a cada vez eu me sinto mais segura e eu vejo a diferença. Igual o caso que eu tava contando de eu ter ido simplesmente comprar um glicosímetro para pôr no consultório e os atendentes da farmácia ficarem assim, não, mas é consultório de que você tem? E eu falei, é consultório odontológico. E ver o espanto deles, como assim? Mas dentista precisa verificar a glicose do paciente? E aí eu comecei a explicar e você vê, nossa, não, ninguém nunca mediu minha glicose e eu já fiz cirurgia, nunca fizeram nada. E você vê a diferença do olhar da pessoa. Então eu quero oferecer, eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente. E na minha região eu vejo que é um mercado que está completamente descoberto, né? Não tem uma cobertura de dentista que atenda esses pacientes, que a gente vê os pacientes pulando de consultório em consultório sem ter ninguém para atender. E eu posso ser uma opção a partir de agora. E isso me deixa muito feliz. Com isso eu consigo ver que o mercado da odontologia ele não está tão saturado assim. Na realidade ele tá bem saturado, mas se você sabe se diferenciar, se você sabe explorar os buracos que tem na sua região, talvez você consiga ser bem sucedido. E eu vejo isso não só como uma forma de atender melhor meus pacientes, mas também como uma forma de empreender melhor e de dar certo. E eu sou muito grata, Pamela, por começar a oferecer esse curso, me sinto muito feliz estando fazendo ele. E a cada dia eu só venho aumentando a minha segurança. Tô muito feliz mesmo. Obrigada. Doc, eu vim até aqui para te mostrar um caminho, onde tratar pacientes com comprometimento sistêmico não é tão complexo como você pode estar imaginando. Guarda isso que eu vou te falar. Não é porque o paciente possui alterações de saúde que você não pode tratá-lo, mas sim você deve tratá-lo porque ele possui essas alterações. Doc, nossa primeira aula está terminando e você viu que existe uma demanda por pacientes sistemicamente comprometidos. Além de pouco explorada, essa demanda está crescendo. E na próxima quarta-feira, na aula 2, eu vou te mostrar o protocolo que eu utilizo para avaliar os meus pacientes, principalmente a estabilidade do quadro de saúde. O mesmo método que eu moldei durante a residência e que irá transformar a forma como você planeja os seus tratamentos. Mas, enquanto você aguarda a próxima aula, você pode fazer duas coisas. Deixar um comentário aqui embaixo para mim sobre o que você achou dessa aula, Doc. Me conta sobre a sua história, a sua vivência com esse perfil de paciente. Eu vou fazer o possível para ler e responder todo mundo. E 2, você também pode se inscrever no meu canal do YouTube. Lá você vai poder escolher entre mais de 60 aulas sobre manejo odontológico, interpretação de exames de sangue e discussão de caso clínico. Tenho certeza que já irá te ajudar. Então é isso, eu te espero na quarta-feira. Waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. When you look into my eyes, you know you're gonna see that fire. If you're standing in my way, it ain't gonna be your day. Oh, bleeding till I own this dream, build it like you've never seen. Even at the mountaintop, I'm never gonna ever stop. I won't
wait another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Won't wait another minute, no, I won't. I won't wait another minute, no, I won't. I won't wait another minute, no, I won't, yeah.